Imagina o seguinte cenário comigo. Os Estados Unidos acabam de fazer uma operação militar relâmpago lá na Venezuela, derrubando o governo de Maduro, e ao mesmo tempo eles falam abertamente pra gente em até usar o exército para tomar a Groenlândia, um território que é parte da Dinamarca, logo parte da OTAN. E aí vem a pergunta: o que isso tem a ver com o nosso amado RPG de mesa? Hoje eu quero te mostrar com números, dados e cenários de como esse mundo cada vez mais tenso pode bater direto no nosso hobby e principalmente porque ainda assim dá para manter a chama do RPG 100% acesa. Antes de tudo, vamos ancorar a gente na realidade. No dia 13 de janeiro de 2026, os Estados Unidos lançaram uma operação chamada Absolute Resolve em Caracas, lá na Venezuela. Forças especiais, ataques aéreos e a captura de Nicolás Maduro e Cecília Flores. Relatos falam em dezenas de mortos nas forças venezuelanas e pelo menos alguns soldados americanos feridos nesse processo. Depois disso tudo, o próprio Departamento dos Estados Unidos mandou seus cidadãos saírem da Venezuela imediatamente com medo da retaliação que os grupos armados locais poderiam ter. Ao mesmo tempo, a gente está vendo declarações públicas de que usar o exército está sempre na mesa do governo dos Estados Unidos, quando o assunto se trata da Groenlândia. Para lembrar, a Groenlândia tem algo em torno de 56 a 57 mil habitantes e é parte do reino da Dinamarca. E líderes europeus já falam que a tomada militar ali naquela região poderia significar o fim da OTAN e até mesmo uma guerra com a Europa. E esse aqui é o pano de fundo geopolítico. Agora, a gente vai colocar números em cima disso tudo. Segundo o Instituto Sueco, a CIPRE, o gasto militar global em 2024 chegou a aproximadamente 2,72 trilhões de dólares. Só para você ter uma noção do que é isso é cerca de 2,5% de tudo que o planeta produz em um ano inteiro. E entre 2015 e 2024, esse gasto cresceu com cerca de 34%. Ou seja, a gente está no maior nível de gastos com armas e exército desde a Guerra Fria. Só os Estados Unidos gastaram perto de 1 trilhão de dólares em 2024, dando algo como 34% de todo o gasto militar do mundo. Isso é dinheiro que, em outro cenário, podia estar sendo aplicado em educação, cultura, saúde, ciências e sim, também para o nosso entretenimento. Quando rolam conflitos grandes, a gente já viu na prática o que acontece com a economia. Na guerra da Ucrânia, por exemplo, em poucas semanas depois da invasão de 2022, o preço do gás natural lá na Europa chegou a subir perto de 180%. O petróleo, o carvão, a energia elétrica, tudo explodiu de preço. A inflação global, que era menos de 2% ali em 2020, pulou para quase 9% em 2022. E aí vem a parte que dói no bolso de quem compra livro de RPG. Durante a pandemia, com a crise do frete, do papel, a gente teve editor relatando que o custo do papel praticamente dobrou em poucos anos. E o frete de container, que antes custava 1.500 dólares, chegou a ficar 10 vezes maior e mais caro nessa crise que a gente teve nesse período. O papel mais caro, o frete mais caro, a energia mais cara, adivinha para onde que essa conta vai parar? Direto na capa do livro de RPG que a gente compra, na miniatura que a gente adquire, nos dados que a gente compra, no envio internacional daquela campanha de financiamento coletivo que você apoiou. Agora, segura essa outra informação aqui que eu vou te dar. Os relatórios de mercado estimam que o nosso nicho no mercado global de RPG de mesa, ele gira hoje em torno de 2 bilhões de dólares por ano. E tem projeções apontando que isso pode chegar a mais de 6 bilhões de dólares lá por 2035, com um crescimento médio anual de 12%. Dentro do mercado maior de jogos de mesa, como board games, card games, tudo junto, a gente está falando algo entre 12 e 20 bilhões hoje, com uma tendência praticamente de dobrar até o começo da década de 2030. Ou seja, meus amigos, o nosso hobby
ele não é mais um negocinho de nicho obscuro que poucas pessoas investem nisso. É uma indústria grande que emprega gente, gera dinheiro, movimenta a comunidade no mundo inteiro. Mas beleza, a gente tem um planeta que gasta cada vez mais com armas, energia e fretes instáveis e o mercado de RPG que está crescendo forte. Mas a pergunta aqui é: o RPG acontece se esse cenário geopolítico piorar ou melhorar? E eu vou te trazer 3 análises e 3 linhas do tempo que vão mostrar pra gente, com números, o que pode acontecer no melhor dos casos e no pior dos casos. Vamos para o cenário 1. A tensão é contida e nada vai sair do controle. O cenário 2, os Estados Unidos eles vão dobrar a aposta e vão prolongar essa intervenção que eles estão fazendo na Venezuela e eles vão radicalizar ainda mais a pressão em torno da Groenlândia sem de fato virar uma guerra mundial. E o terceiro e o pior dos casos, aí é um pesadelo para todo mundo, que seria a geração da Terceira Guerra Mundial, com grandes potências se enfrentando diretamente. Em cada um deles, eu vou te mostrar e dizer em números o que provavelmente vai acontecer com o nosso hobby. E a gente vai começar pelo cenário melhorzinho. A operação da Venezuela, ela não vai virar uma guerra regional longa. A briga pela Groenlândia, ela vai ficar mais ali na esfera política e militar, mas sem tiro entre as grandes potências, e a economia global, apesar da tensão, ela vai seguir funcionando normalmente. Nesse cenário, tem vários analistas que já imaginam o gasto militar global que ele continue ali entre 2,5% a 3% do PIB mundial. É alto, mas não é um colapso total da nossa economia. Os relatos mais otimistas para o nosso mercado de RPG, eles assumem justamente algo próximo disso, tá? Eles estimam que esses 2 bilhões de dólares que a gente comentou anteriormente, eles vão passar a virar 3,5 a 4 bilhões de dólares até 2030, praticamente dobrando a sua efetividade econômica. Qual é o preço disso para o jogador comum, nós? Com a inflação e o custo da produção, um livro de capa dura hoje custa lá nos Estados Unidos em torno de 40 a 60 dólares. E ele vai pular para algo entre 50 a 70 dólares até 2030. Dói no bolso pensar esse tipo de coisa, mas ainda é viável comprar esse tipo de material, especialmente pensando em PDF, descontos, compras em grupo e por aí vai. Nesse cenário 1, o nosso hobby ele não só sobrevive, como ele vai acabar crescendo nesse meio tempo, mas ele vai mudar a forma como a gente consome mais o RPG. O físico ele vai ficar mais caro, como tem sido nesses últimos anos, e o digital, como PDF, VTTs, impressão sob demanda, vira cada vez mais um padrão para o consumo, e a produção local, inclusive aqui no Brasil, vai ganhar muito espaço justamente porque importar está ficando cada vez mais pesado. E agora a gente vai escurecer um pouquinho esse cenário e a gente vai para a segunda linha do tempo aqui. Imagina que a intervenção lá na Venezuela ela vai se prolongar. Governo novo, resistência armada, fronteiras tensas e ao mesmo tempo a tensão em torno da Groenlândia ela vai virar uma espécie de nova Guerra Fria no Ártico, com corrida armamentista forte, bases militares, exercícios e sanções. Alguns economistas europeus eles já falam em países da OTAN subindo o gasto de defesa para algo entre 3,5% e 5% do PIB. Se o mundo caminhar para esse lado, se isso acontecer, a média global pode ir de 2,5 para algo como 3 ou 3,5 do PIB dedicado a gastos militares nos próximos anos. Mais dinheiro em armas, menos dinheiro circulando em outras áreas e mais incerteza, mais sanções, mais frete caro e mais energia cara. E o que isso faz com o RPG? Se a gente pega aquela projeção otimista de quase 4 bilhões de dólares e a gente passa a aplicar um freio de mão, faz sentido a gente imaginar que aquele crescimento de quase 12% ao ano caindo para algo em torno de 6%. Na prática, isso significaria que o mercado volta
de 2,8 a 3,2 bilhões de dólares em 2030, em vez de 3,5 a 4 bilhões no cenário tranquilo. É como se a gente perdesse uns 20% do tamanho futuro que teria em um mundo menos tenso. Para o jogador, o impacto é bem concreto. O livro de capa dura, que no cenário 1 estaria na faixa de 50 a 70 dólares, aqui muito bem pode bater 60, 70 a até 80 dólares. Importando para o Brasil e a América Latina, isso vira uma coisa de luxo mesmo. E as editoras pequenas ficam cada vez mais vulneráveis a atrasos, aumento de custo e um risco enorme financeiro. Por outro lado, esse cenário 2 praticamente empurra a indústria para um caminho que já está sendo trilhado hoje. Menos dependência de grandes tiragens impressas lá na China, mais foco em PDF, em impressão local, em plataformas digitais e em financiamentos coletivos mais enxutos. Alguns relatórios, eles já mostram que a categoria de tabletop lá no Kickstarter andou caindo em volume de 2022 e 2023, enquanto plataformas especializadas em jogos de mesa, como o GameFound, cresceram enormemente. Ou seja, o mercado está se reorganizando mesmo sem ter uma guerra mundial. Num cenário de crise prolongada, isso vai acabar se acelerando. O recado aqui é, no cenário 2, o hobby ele não morre, mas ele vai ficar mais frágil economicamente, mais concentrado, mais caro no físico. E mais uma vez, quem segura a barra aqui é o digital e o local. E agora a gente vai para o cenário mais extremo, que é o cenário 3, uma terceira guerra mundial. Aqui eu preciso deixar muito claro para vocês. O que eu vou falar agora não se passa nada além de especulação e é um exercício de imaginação baseado em dados históricos. Não tem relatório oficial prevendo em tal ano a gente vai ter uma terceira guerra mundial. É um e se construído em cima do que a gente viu em guerras passadas, na pandemia e nas crises de energia e frete. Agora, imagina um conflito direto entre as grandes potências. Os Estados Unidos e a OTAN de um lado, a Rússia, a China e aliados de outro. Gastos militares indo para a faixa de 4 a 5% do PIB mundial, parecido lá com os níveis em que a gente teve na Guerra Fria em vários países. As rotas marítimas interrompidas, ataques cibernéticos em massa, bloqueios econômicos severos entre os blocos envolvidos com a guerra. Nesse mundo, o que acontece com o mercado formal do RPG? Primeiro, recessão global pesada. Segundo, o comércio de bens não essenciais entre blocos rivais praticamente vai sumir. E terceiro, a indústria, a mão de obra e investimentos são puxados com muita força para reforço e estrutura da guerra. Se a gente pegar o mercado atual de 2 bilhões de dólares por ano e imaginar esse cenário de colapso parcial, é realista demais pensar numa queda de 30 a 60% no curto prazo. Ou seja, o mercado oficial de RPG de mesa poderia encolher para algo entre 1 e 1 bilhão e meio de dólares por ano, ou até menos. Com muitas editoras sumindo, muitas linhas sendo canceladas e pouca coisa nova saindo no mercado. Livro físico em vários países praticamente vão desaparecer da prateleira, onde ainda existia uma capa dura pode facilmente passar de 100 dólares, simplesmente porque o papel, a tinta, a logística e o estoque se tornaram artigos de luxo. Não é só preço, é basicamente não ter disponibilidade daquele produto. Mas e o digital? Aí entra a grande incógnita dessa maluquice que a gente está montando aqui. Se a internet e os sistemas de pagamento continuarem funcionando de forma minimamente estável, dentro de cada um dos blocos envolvidos na guerra, PDFs, VTTs e materiais digitais eles vão ser o principal e talvez o único jeito de publicar um jogo. Mas transações entre blocos, tipo compra de RPG feito do outro lado da guerra, pode ser praticamente impossível nesse cenário. No limite, o RPG sai de uma economia globalizada e volta para uma economia local de guerra, com muitas coisas sendo feitas em zines, xerox, papel sulfite,
compartilhada entre nós de mão em mão. E aí vem a pergunta mais importante desse vídeo. No meio disso tudo, o RPG de mesa vai acabar? Na minha visão, não. Se a gente olha para a história, o ser humano ele nunca deixou de contar histórias, mesmo em guerra. Pelo contrário, em campo de batalha, em abrigos, em momento de crise, as pessoas talvez precisem ainda mais de história, de imaginação, de espaço seguro para processar o medo e ter um pouco de esperança. O que muda é o formato do nosso hobby. Num mundo relativamente estável, a gente tem luxo, livro capa dura, colorido, miniatura impressa em 3D, tapete de batalha, dados, suplementos, financiamento coletivo. Num mundo em que a crise é prolongada, ou mesmo em guerra mundial global, o RPG vira outra coisa. Um caderno com algumas regras anotadas, um conjunto pequeno de dados sendo revezados entre a galera, aventuras passadas de mão em mão, talvez um sistema escrito e reescrito em algumas folhas soltas. Mas a essência continua sendo a mesma. Pessoas sentadas em volta de uma mesa, ou de um colchão, ou de um chão de um abrigo, contando histórias juntas. Então, o que a gente faz agora nesse mundo em que ainda não entrou no cenário 3, mas que claramente está esquentando? Primeiro, a gente entende que o RPG faz parte de uma economia real. Os 2 bilhões de dólares que o nosso hobby movimenta hoje, eles não caem do céu. Eles dependem de papel, de frete, de energia, de estabilidade. Segundo, a gente fortalece o que pode deixar o hobby mais resiliente. Isso significa apoiar RPGs nacionais, latinos e locais. Significa valorizar PDFs, versões digitais, impressão sob demanda. Significa guardar backup das coisas que a gente compra, ter kit de sobrevivência de RPG praticamente. 1 ou 2 sistemas simples impressos, um conjunto de dados, algumas aventuras one-shot que funcionam em qualquer cenário. E terceiro, a gente usa o RPG com responsabilidade para falar do mundo. Se você vai trazer temas de guerra, imperialismo, golpe, refugiados para sua mesa, faz uma sessão zero com a galera. Conversa com o grupo, defina limites, não transforma o sofrimento real em um espetáculo barato. Mas também não precisa fugir completamente desse tema, se o grupo quiser usar o jogo para pensar sobre eles. E quarto, a gente cuida um dos outros. Se a coisa apertar, se o negócio pesar, o RPG pode ser o local de respiro, de amizade, de risos e de esperança. O mundo pode estar pegando fogo lá fora, mas por algumas horas naquela mesa a gente escolhe qual história a gente quer contar. Então, quando você ouvir que o gasto militar global está batendo recorde, que tem operação na Venezuela, ameaças sobre a Groenlândia, quando alguém falar em Terceira Guerra Mundial, lembre-se, isso tudo tem impacto sim no preço do seu livro, na disponibilidade dos jogos e na saúde das editoras. Mas também lembre que nenhum míssil, nenhuma sanção, nenhum aumento de frete consegue matar o que faz o RPG ser RPG. A imaginação, a vontade de jogar e a capacidade da gente inventar mundos melhores, mesmo quando está tudo desmoronando à nossa volta. Se você curtiu essa análise, se esses números te ajudaram a enxergar o hobby por outro ângulo, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com aquele teu amigo ou amiga que também é apaixonado por RPG. E me conta nos comentários em qual desses 3 cenários você acha que o mundo está caminhando e o que você já está fazendo hoje para manter a chama do nosso hobby acesa.